Atos, capítulo 16, dos versos 19 a 25. Paulo e Silas são açoitados e presos. Amém? Glória a Deus. Eu tinha colocado um título aqui, mas sempre fico achando que meu título é repetido, que eu já coloquei em algum outro momento. Mas se você quiser anotar, eu coloquei presos, porém livres. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a cidade, propagam costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e a corrente de todos os presos se soltaram. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Paulo e Silas aqui, eles estavam com uma missão. Eles estavam pregando a palavra de Deus, e no verso 16 diz que eles estavam indo para o lugar de oração. Eles estavam indo orar. E todas as vezes que nós nos dispomos a orar, o inimigo se levanta contra nós. Todas as vezes que nós colocamos no nosso coração a intenção de estar na presença de Deus, para buscar solução em Deus, solução na palavra de Deus, em oração diante dEle, você pode ter certeza que coisas vão acontecer na sua vida. Coisas, às vezes, que nós consideramos estranhas. Já tentou ler a Bíblia e talvez você nem estivesse tão cansado assim para fazer qualquer coisa. Se você estivesse assistindo uma série, se você estivesse com a sua família, você está tranquilo. Mas de repente, quando você começa a abrir a Bíblia, a tua boca começa a abrir automaticamente. De repente o teu olho começa a se fechar. Já aconteceu isso com você? De repente você fica com um sono inexplicável. Vai orar, daqui a pouco está orando, não está falando coisa com coisa mais, né? A estratégia é orar em pé, irmão. Se tu orar em pé, tu não dorme. Se fica muito aconchegante a oração, o sono vem. E, queridos, isso acontece conosco. E esses homens, quando eles foram para o lugar da oração, a Bíblia diz que veio uma jovem possuída de um espírito adivinhador. E essa jovem, né, falava uma coisa que era verdadeira. Só que para onde eles iam, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, anunciam a vocês o caminho da salvação. E eles andavam para um lugar e ela repetia. Como é que ela falava? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação.
Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Irmão, isso aqui 3 vezes já cansa. Imagina o dia inteiro, para onde eles fossem, a mulher falava isso. E aquilo que parecia ser um testemunho a favor, que parece ser algo positivo, pode se tornar algo negativo quando começa a importunar, quando começa, a passar por cima daquilo que está acontecendo no momento. Porque às vezes Deus quer operar no momento, às vezes Deus quer operar na situação que está ocorrendo agora, no fato concreto, naquilo que está acontecendo na tua vida nesse momento, nessa hora, que só você sabe o que está acontecendo. Teoricamente, não havia mal algum no que essa jovem estava fazendo. Teoricamente, o que ela estava fazendo era simplesmente repetir palavras. Mas dentro do coração de Paulo, o Espírito Santo começou a incomodar. E Paulo se sentiu, e a Bíblia diz que Paulo ficou indignado já. Porque não dá para ter paz desse jeito, meu irmão. Onde você vai, a pessoa vai atrás falando e repetindo. A gente sabe, que a palavra de Deus diz que quando a gente for orar, nós não devemos usar vãs repetições. É por isso que você tem que tomar cuidado com essas orações escritas no papel, que você acha que você repete aquilo que está escrito e que já está resolvido a sua vida. Deus quer ouvir o teu coração. Deus quer ouvir, a sinceridade do teu coração. O que traiu o coração de Deus em Davi foi porque Davi usava de sinceridade para falar com Deus. As canções de Davi eram canções espontâneas da realidade dele, daquilo que ele vivia diante de Deus. Era por isso que Deus, considerou Davi um homem segundo o seu coração. Às vezes nós queremos ter fórmulas mágicas para se chegar a Deus. E Paulo, naquele momento percebeu que aquilo era uma perturbação, e a Bíblia diz que Paulo se levantou e disse: em nome de Jesus eu te ordeno, espírito maligno, sai dela. E quem diria, irmãos, que expulsar demônio ia provocar tanta confusão? Lembra que Jesus e o gadareno, quando Jesus ordenou aos espíritos malignos, aquela legião que estava naquele homem, para que eles fossem para os porcos, e os porcos se lançaram no abismo. Aquilo provocou uma crise econômica naquela cidade, e aqueles homens ficaram irados com Jesus. Lembra que eu falei hoje para você aqui, que quer ver alguém ficar doido é mexer com o Deus dele? Mexe com Deus dinheiro da pessoa e a pessoa fica maluca. É aquele que, se tomar um prejuízo qualquer, irmão, já vai atrás ali, quer correr atrás do dano dele, do dano moral, do dano que ele sofreu. Ele tem direito. São os meus direitos. E esses homens se achavam no direito de explorar a vida dessa jovem, porque ela era uma adivinhadora e trazia muito lucro para os seus senhores, para aqueles que a dominavam, para aqueles que administravam a sua vida. Queridos, nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, precisamos ficar atentos para não nos tornarmos escravos. A Bíblia diz que aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. E essa palavra é uma palavra dura, irmãos. Porque às vezes a gente toma tanta coisa emprestado. É emprestado do banco, é emprestado do cartão, é emprestado de um monte de coisa. E essa palavra nos ensina que Deus nos quer livres. Essa moça foi liberta.
Essa moça, né, agora tinha as suas capacidades, né, mentais, sua capacidade de decidir restituída, e agora criou-se um problema. Um problema porque mexeu no bolso de algumas pessoas. Um problema porque atacou o bolso daqueles que queriam viver explorando a fé dos outros. Atacou o bolso daqueles que queriam viver mantendo outras pessoas em escravidão. Nós, como servos de Deus, precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque tem gente que quer nos escravizar. Não apenas porque vão ganhar dinheiro, mas querem nos escravizar espiritualmente. Querem nos escravizar no sentido de que enquanto estivermos dando lucro, enquanto estivermos possibilitando que sejam enganados, muitos sejam enganados com adivinhações e com palavras que muitas vezes não vêm de Deus. Enquanto isso, estão ganhando dinheiro, está tudo bem. É por isso que nós precisamos nos apegar à única profecia, irmãos. Ou, para não ser aqui leviano e dizer que não existe, profecia que não seja de Deus. A principal profecia da parte de Deus é a sua palavra. De modo que toda outra profecia, toda outra palavra precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Essa palavra precisa vir para exortar, para corrigir, para levantar, para admoestar a sua igreja, mas conforme os princípios da palavra de Deus. Senão, irmãos, é escravidão. Senão é doutrina de homens. Senão é mentira, é engano de Satanás na nossa vida. É por isso que precisamos ficar atentos ao que entra no nosso coração, ao que entra pelos nossos olhos, ao que entra na nossa casa. Hoje nós temos liberdade, entre aspas, Temos liberdade para ir no YouTube, por exemplo, e escolher aquilo que nós queremos. Mas sabemos que o próprio algoritmo, ele nos apresenta aquilo que talvez chame a nossa atenção. Ele tenta nos seduzir para aquilo que demoramos mais tempo assistindo, demoramos mais tempo visualizando. Nos stories que aparecem diante de nós, aparecem aqueles que chamam mais a nossa atenção, ou de acordo com a linha daquilo que chamou a nossa atenção no passado, vão aparecer vídeos à nossa frente. Isso pode ser um caminho para irmos para lugares distantes da palavra de Deus, ou irmos para lugares que parecem a palavra de Deus, quando na realidade não são. Esses homens, então, por serem fiéis a Deus, foram jogados e colocados diante das autoridades, dos magistrados, e eles foram açoitados. Irmão, sem o devido processo legal, irmão. Foram açoitados. E com as costas doendo, irmãos. Ardidos. Açoite de vara, irmão. Já tomou varada quando era criança? Varada de goiabeira. Tomava varada na perna, irmã. Irmã devia ser santa, devia ser uma criança tão maravilhosa. Não devia fazer quase nada. Se arde, eles tomaram varadas, e a Bíblia diz que foram muitas. Muitos açoites. Foram presos com correntes, encarcerados, e ali estavam eles, irmãos. Nas nossas condições normais de temperatura e pressão, a gente louva ao Senhor de uma forma. Mas no momento da dor, no momento do desespero, irmãos, a gente louva ao Senhor de outra forma.
A tua oração, quando você acha que a tua vida está normal, é uma. Mas a tua oração, quando você está no desespero, com as costas ardendo e preso, é outra oração. A tua oração é diferente. Quando você está passando pela prova, quando você está passando pelo açoite, quando a vara está cantando no teu lombo, irmão, a ligação com o céu é rápida. Rapidinho você fala com Deus e Deus te ouve. A Bíblia diz que nessas condições, irmãos, esses homens não murmuraram, não ficaram, se vitimizando por aquilo que eles sofreram. Irmãos, não tentaram impetrar habeas corpus. Você nem sentia isso. Não correram atrás porque estavam sendo injustiçados. A Bíblia diz que quando foi meia-noite, eles começaram a louvar ao Senhor. Eu imagino que esse louvor não era um louvor qualquer, irmãos. Não era um louvor normal. Era o louvor daquele coração, daquele que teve o corpo machucado. Você sabe que quando o nosso corpo é ferido, quando o nosso corpo é fraco, quando ele está fraco, quando a gente tá machucado na nossa alma, nas nossas emoções, quando a gente está machucado no nosso corpo, é aí que o nosso espírito floresce. E nos capacita, às vezes, a chegar a lugares que não chegamos antes, em Deus. Amém. É por isso que essa aprovação que você está passando não é para te matar, é para te aproximar de Deus. Essa chibatada que você está sofrendo é para te aproximar do Senhor. É para você ficar mais perto de Deus. Para você poder cantar mais perto, eu quero estar, Senhor, de Ti. E você se sentir perto de Deus. Aqueles, principalmente, quando a gente olha para a história dos Estados Unidos e vê como Deus usava e como Deus trabalhava na forma daqueles homens que eram escravizados, dos negros americanos, e a forma como eles cantavam, como eles louvavam a Deus, você vê que é uma forma totalmente diferente. Porque estavam sofrendo, estavam passando por dores, estavam passando por lutas, estavam passando por provas. Quando a gente olha para o nosso contexto brasileiro, das igrejas pentecostais, a gente vê que elas florescem muito mais nos lugares mais humildes, nos lugares onde as pessoas mais sofrem. É ali que, às vezes, Deus mais fala. Porque Deus, para falar, Ele pode usar o analfabeto, irmãos. Talvez você possa dizer, há muitas contradições teológicas, há muitos problemas teológicos, há muitas coisas erradas que acontecem, sim. Mas nós não podemos negar que Deus visita essas pessoas. Não podemos negar que Deus fala com elas, que Deus as usa, que Deus também tem um propósito na vida delas. E queridos, esses homens nesse contexto de dor, de sofrimento, de corpo doído, corpo ardendo, pés amarrados no tronco, eles começam a louvar ao Senhor. Presos, amarrados. Como é que está a tua vida hoje, irmão? Se sente preso? Você se sente amarrado? Você se sente aprisionado? Sem conseguir até mesmo louvar a Deus? O que tem preso aí na tua garganta? Aquilo que você tinha vontade de falar na cara. Será que você consegue engolir essa injustiça? Ou será que você pode colocar diante de Deus? Porque a libertação do louvor é essa, irmãos.
é que apesar de sermos humilhados, injustiçados, feridos, machucados e presos, ainda temos forças para adorar a Deus. Amém. Ainda temos forças para glorificar ao Senhor. E a Bíblia diz que eles cantaram, irmãos. Só 2. E eles louvaram a Deus. E o texto diz que eles cantaram, não diz que eles cantaram alto, mas diz que os outros presos escutavam. E se os outros presos escutavam, é porque eles estavam gritando, meu irmão. Eles estavam cantando alto, estavam louvando ao Senhor. Quando de repente as prisões foram abaladas, as portas e as cadeias se abriram, e aqueles homens que estavam presos agora estavam livres, foram libertos antes por Deus, receberam o habeas corpus de Deus, mas eles não foram embora, eles não fugiram. A Bíblia diz que o carcereiro queria se matar, porque quando olhou todas as cadeias abertas, ele pensou, os presos fugiram. Mas eles disseram, não, nós estamos aqui. E aquele homem que estava pronto para morrer, teve um encontro com Deus. Lembra que eu falei para você? Precisamos perceber o momento. Aquele momento ali era um momento de conversão. Era um momento de festa na vida daquele homem. Glória a Deus. Porque a tua dor vai sarar vidas. A tua dor vai sarar famílias. A tua dor vai sarar gerações. É a tua dor que vai sarar muitas pessoas. E aquele homem se alegrou e disse, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eles ainda estavam presos. Parece que aquele louvor não adiantou de nada, meu irmão. Aquela mensagem, né? aquela adoração, aquelas portas se abrindo. Já aconteceu isso com você? Você vai no culto, o culto é tremendo, você chora, Deus fala, você se sente livre, se sente liberto, mas quando chega no outro dia, segunda-feira, tudo igual. É tudo a mesma coisa, parece que nada mudou. Parece que nada aconteceu. Saiba que as coisas acontecem primeiro no reino espiritual. As coisas acontecem primeiro em Deus. Primeiro a tua vitória acontece em Deus. Acontece aqui em oração. Acontece na sua casa. Acontece quando você busca a presença de Deus. A tua primeira vitória acontece lá. Escute para encerrarmos. Esses homens, então, eles presos, e quando chega de manhã, no outro dia, quando amanheceu, verso 35, diz assim, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, ponha aqueles homens em liberdade. Se fosse você, irmão, você está preso e recebe a ordem de soltura, coloque eles em liberdade. Foi a resposta de oração, irmão. É a resposta de Deus. Deus havia feito milagre ontem, no dia anterior, na madrugada, e agora estava cumprindo. Mas eles disseram não. A gente não vai sair daqui não. A gente não vai embora não. Porque eu tenho direito como cidadão dos céus, mas eu tenho direito também como cidadão romano. Eu tenho direitos que Deus me concede, mas eu também tenho direitos como cidadão aqui dessa terra. É por isso que, apesar de sermos cristãos, apesar de crermos na libertação de Deus, não podemos estar alheios aos nossos direitos como cidadãos terrestres, como cidadãos desse tempo. Não podemos esquecer que ainda estamos debaixo
de uma democracia, de uma federação, ainda estamos debaixo de uma Constituição, e que se esse direito serve para os outros e serve para nós, aliás, se esse direito serve para nós, os deveres servem para nós, servem para os outros também. Se esses deveres servem para aqueles que são menores, devem servir para aqueles que são maiores também, as autoridades. E as autoridades aqui não cumpriram o rito. As autoridades aqui não cumpriram o devido processo legal. As autoridades, atropelaram a lei para agradar o povo. E por isso esses homens sofreram injustiça diante dos homens. Quando eles ouviram isso, ficaram com medo. E foram falar com Paulo, e soltaram aqueles homens, os próprios oficiais, aqueles que tinham mandado prender, relaxaram a prisão. Você tem direitos nos céus, mas você também tem direitos aqui na terra. Você tem direitos como cidadão de Deus. E nós também temos muitos direitos aqui. Alguns deles, são quase que impossíveis de você receber, ou do Estado te proporcionar. É por isso que a nossa confiança não está no homem. Porque o homem é injusto, irmãos. Por maiores que sejam as tentativas, ou por mais avançado que sejam as medidas ou as estruturas do Estado, um ou outro vai sofrer injustiça. Um ou outro vai ser preso ilegalmente. Um ou outro vai sofrer abuso de autoridade. Um ou outro vai sofrer alguma coisa. Mas diante de Deus, irmãos, Ele sabe quem somos. Ele sabe o que vivemos. Por isso, que ainda que nos coloquem na prisão, ainda que a lei dos homens se torne injusta, a ponto de colocar um justo na cadeia, e a ponto de fazerem o que fizeram com o nosso Senhor Jesus, crucificando aquele que não tinha pecado, ainda que façam isso, temos liberdade em Deus. Somos livres no Senhor. Podem amarrar tuas mãos, podem amarrar os teus pés, mas não podem calar a tua voz. Podem fechar a tua boca, meu irmão, mas ainda assim você pode louvar ao Senhor. Porque louvar ao Senhor é algo que parte de um coração, parte de uma consciência livre diante de Deus. É por isso que ninguém pode prender o teu louvor. É por isso que Satanás odeia a igreja. Porque ele não pode prender. Ele pode prender os adoradores, mas ele não pode prender a adoração. Ele pode prender aqueles que amam Jesus, mas ele não pode apagar o teu amor por Jesus. Porque por mais que te prendam, por mais que te machuquem, por mais que até mesmo infringam a lei para tentar te prejudicar, existe um Espírito Santo que foi dado de graça. E no momento da tua dor, esse Espírito Santo vem te consolar. No momento do teu sofrimento, o Espírito Santo vem saciar a tua fome e sede espiritual. Vem te conceder graça. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós seremos colocados no tribunal, irmãos. E a figura que a palavra de Deus nos dá é a figura daquele que é colocado no tribunal sem advogado. O advogado tem técnica, o advogado estudou. E ele tem o conhecimento para poder defender você. Mas a Bíblia nos traz a figura de alguém que é colocado diante dos magistrados sem capacidade de se defender. E ela diz assim: não precisa se preparar, porque o Espírito Santo é quem vai falar por você. É o Espírito Santo quem vai te defender, porque ele é o teu advogado.
É Ele quem vai confrontar aquelas acusações contra você. Quem vai fazer o contraditório? Ele é o teu advogado. O teu Senhor. Temos bons advogados aqui na terra. Não estou dizendo que você não tem que contar com um advogado. Não estou dizendo que você não possa ter causas na justiça. Pelo contrário, estou dizendo que você tem direitos. Mas estou dizendo que diante do Senhor existe uma lei maior. E a Bíblia chama de lei do amor. Que é a lei do amor de Deus sobre nós. Que é o amor que foi derramado nos nossos corações. Amém. Esse é o amor do Senhor. Tem 5 minutos, eu quero orar por você. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia, Jesus. Qual foi a prisão que te colocaram, meu irmão? Qual é a situação que você sente que está com as mãos e os pés amarrados? Qual é a situação que você diz: eu não tenho mais capacidade de agir, eu não sei o que fazer, eu não tenho mais ação nessa causa, nessa situação? Qual é, meu irmão? A situação que tentaram te paralisar, tentaram dizer para você: acabou, não tem mais jeito, dança conforme a minha música, joga conforme as minhas regras. Saiba que o Espírito Santo é derramado sobre o teu coração e a tua vida. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, derrama do teu Espírito sobre a vida do meu irmão hoje, da minha irmã, para que, apesar do sentimento, apesar do orgulho ferido, apesar, Senhor Deus, de ter esse bolo na garganta, de tanta coisa que ele gostaria de falar e não falou, Senhor. Apesar de todo açoite, Pai, toda dor, o corpo ardendo, Senhor. Apesar disso tudo, Senhor, que a minha irmã e o meu irmão tenham forças para adorar, forças para acordar de manhã e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor. Forças para se levantar e dizer: eu te adoro, Pai. Eu quero te adorar em espírito e verdade. Porque o segredo da adoração não está no lugar. O segredo da adoração não está no fato de estarmos na igreja. Porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que nem em Gerezim, nem em Jerusalém estariam os adoradores, mas sim no coração daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Oh Senhor, que possamos te adorar assim, Pai. Ainda que seja na prisão, ainda que seja em cadeias, ainda que seja limitado, Senhor Deus, na nossa locomoção, na nossa potencialidade, Senhor Deus, reduzida, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor ouça a nossa adoração, e o Senhor comece a quebrar cadeias, o Senhor comece a quebrar e jogar por terra muralhas. Começa em nome de Jesus, meu Pai, a fazer tremer o lugar, Senhor. Onde a prisão, onde a vergonha, onde a afronta, começa a tremer aquele lugar, Senhor. Começa a jogar cadeias por terra, começa a abrir e fazer milagres, começa a gerar salvação e vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, começa a trazer quebrantamento. Oh, meu Pai, que possam ver, que o meu irmão possa ver famílias se entregando no teu altar. Oh, Pai, casas inteiras se entregando na tua presença. Oh, Deus, pessoas de autoridade crendo e vendo que é um Deus grande, poderoso e soberano que guarda a vida dele, Pai. Aleluia, Jesus.
Amém? Irmãos, quero fazer uma última oração. Eu estava orando aqui e dei conta que há autoridades sobre nós. Aqui tinha os magistrados, tinha os oficiais de justiça, tinha um carcereiro que guardava eles. Na tua vida tem autoridades. Tem o chefe da repartição, tem o juiz, tem a pessoa que te contrata, tem pessoas que estão acima de você. Eu queria que você colocasse essas pessoas diante de Deus, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Talvez seja alguém que você não gosta, talvez seja alguém que te afronta mesmo. Mas nós temos o dever de orar pela vida dessas pessoas. Temos o dever de orar pelas autoridades, prefeito, governador, presidente da República, até pelo Supremo Tribunal Federal a gente tem que orar. Os juízes, pelas autoridades, temos que orar pela vida deles. Orar pedindo para que eles sejam quebrantados. Pedir para que eles tenham um encontro com Deus, para que tenha compaixão no coração deles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar pelas autoridades, queremos orar, Senhor Deus, pelos comandantes, queremos orar, Pai amado, pelo prefeito, governador, presidente da República, queremos orar pelos juízes dessa terra, Senhor, para que não sejamos uma terra, Senhor, de injustiça, de impiedade, de sofrimento, de dor, Pai, de suborno, Senhor, mas que sejamos uma terra, Senhor, onde há salvação e encontro contigo, Pai. Que, Senhor, essas autoridades, que hoje muitas delas agem com perversidade, Senhor, agem, Senhor Deus, querendo subjugar, Pai, subalternos, querem, Senhor Deus, às vezes pisar em pessoas, aqueles, Pai, que ignoram o sofrimento do órfão, da viúva, daqueles que precisam de ajuda. Senhor, em nome de Jesus, toca agora nesse, Pai, que está sobre a vida do meu irmão, Pai, o chefe, aquele que contrata, aquele que tem autoridade sobre a vida do meu irmão agora, Senhor, visita agora, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa possa ver na vida de cada um de nós a Tua presença. Possa ver na vida de cada um de nós, Senhor, que é um Deus que cuida da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre. Vai em paz, não